Muito bom dia a todos. Mais um domingo, mais um primeiro dia da semana em que estamos aqui para iniciar o nosso bate-papo, o nosso estudo. Depois das aulas que nós tivemos na semana passada e na outra semana, onde nós conversamos um pouquinho sobre por que a Bíblia é um livro confiável, né? Por que nós podemos confiar na Bíblia e falamos um pouquinho sobre o que ela diz. Eu fiquei com vontade hoje de falarmos sobre quem é Jesus, sobre o que a Bíblia diz para a gente sobre Jesus. Será que você sabe tudo aquilo que a Bíblia nos fala sobre Jesus? A minha ideia é que nesse estudo de hoje vocês possam ter algumas informações que talvez vocês nunca tenham visto na vida. E a ideia é de fato chamar a atenção para essa pessoa, para esse ser que existiu, que é um ser histórico, é um ser que andou entre nós, que viveu entre nós, é um ser que morreu entre e por nós, mas muito mais que isso, é um ser que ressuscitou e que hoje está vivo à direita de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso, e que também está presente na vida de cada um de nós. Então, essa é a ideia hoje, pensarmos nesses assuntos. E eu gostaria de começar perguntando: quem é Jesus para você? O que é que você sabe sobre Jesus? Será que você sabe mesmo o que é que a Bíblia diz sobre Jesus? Na verdade, toda a Bíblia ela fala de Jesus. Todos os profetas escreveram sobre Jesus, todos os livros da Bíblia falam sobre Jesus. Então, se a gente fosse fazer um estudo aprofundado aqui sobre tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus, a gente ia passar o dia inteiro falando e não chegaríamos nem na metade do estudo. Então, o que eu fiz hoje foi escolher um punhado de versículos, né, alguns versículos, para demonstrar um pouco do que o Novo Testamento fala sobre Jesus. Então, são apenas algumas qualidades, algumas características de Jesus que eu tenho certeza que muitos provavelmente desconhecem sobre a pessoa mais importante que já existiu, né? Sobre Jesus Cristo. Então, eu hoje gostaria que vocês pensassem comigo um pouco sobre isso, né? O que é que nós podemos saber sobre Jesus através daquilo que está escrito na Bíblia? Então, vamos começar a pensar um pouquinho aqui. Talvez eu tenha que ajustar essa tela, mas vamos ver se dá para fazer assim mesmo. Então, qual é o primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês hoje para a gente pensar sobre Jesus, sobre quem é Jesus? Primeira coisa é que Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Então, nós vemos aqui em Colossenses 1,16, e eu estou vendo que não dá para ver direito. Só um instantinho, então deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui rapidamente para a gente continuar o estudo hoje. Eu vou ter que mexer aqui. Aí. Na hora que a gente testa, tá tudo certinho. Quando entra ao vivo, é curioso. Aí, acho que aqui a gente já consegue fazer o estudo direitinho. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz esse versículo para demonstrar que Jesus é o Criador de todas as coisas, né? Então, pois nele foram criadas todas as coisas. Então esse aqui é um versículo que está falando de Jesus e que em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. E um outro versículo que eu quero que vocês vejam comigo é João capítulo 1, versículo 3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, Cristo claramente é o Criador de todas as coisas, de tudo que existe. Nós até vimos um pouco disso no estudo de domingo passado, se eu não me engano. Então, tudo depende dele para existir. E não apenas para existir, mas tudo depende de Jesus para continuar existindo. Seja nessa realidade, no universo material, físico, né?
com todos esses bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, planetas, buracos negros e tudo mais que possa existir por aí, né? Ou na realidade que transcende esta realidade física, né? Ou seja, lá no mundo celestial, onde habita o próprio Deus. Vocês percebem que a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o responsável para que tudo possa existir em todo o lugar. Seja o que a mente humana possa imaginar, ou seja aquilo que possa estar muito além da nossa capacidade de imaginação. Jesus Cristo é o Criador de absolutamente tudo. E uma outra característica que a Bíblia ensina é que Jesus ele é todo-poderoso. Olhem essa outra passagem em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que é mais uma passagem que fala de Jesus. Como esse é um estudo que não dá para ser um estudo muito aprofundado, não dá para eu explicar exatamente o contexto de cada uma das passagens, né? Então, quem tiver o interesse depois, pegue e leia com calma do que essas passagens estão falando, confirmem que de fato elas estão falando de Jesus, para que o ensino possa fazer sentido para vocês, né? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Na verdade, quem está falando essas palavras aqui é o próprio Jesus. Uma das maneiras que a gente tem para entender isso é quando ele diz, por exemplo, o que é, o que era e o que há de vir. E nós sabemos que a Bíblia claramente ensina que aquele que há de vir novamente é Jesus, né? Jesus é o que veio, que viveu, que andou entre nós, que morreu, ressuscitou e prometeu que voltaria novamente. Então, esse que há de vir, sem dúvida nenhuma, só pode ser o próprio Jesus. E essa passagem, então, ela diz que Jesus ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, fala da eternidade de Jesus, né? Aquele que é, aquele que era, e também diz que ele é todo-poderoso. Como que a gente pode compreender um ser que seja todo-poderoso? O que é ser todo-poderoso? Ser todo-poderoso quer dizer que a pessoa ela é invencível, que nada pode se opor à vontade dessa pessoa. Quer dizer que ele tem o controle de absolutamente tudo. Quer dizer que a vontade desse ser que é todo-poderoso, ela prevalece em toda e qualquer circunstância. Então quer dizer que Jesus ele pode fazer tudo o que ele quiser e quer dizer também que ele não precisa fazer nada que ele não queira. Sabe que vocês conseguem entender o que é que isso representa? O que é que isso quer dizer? A vontade de Jesus ela é plenamente soberana, pois o poder máximo e supremo está nas mãos dele. E nada nem ninguém pode se opor à vontade de Jesus. Dá para imaginar um ser com tamanho poder como esse? Então, ainda que hoje muitos o rejeitem, né, que muitos rejeitem Jesus, que o ignorem, que desobedeçam, né, muitos até mesmo afrontam Jesus, né, falam barbaridades dele. A gente viu no carnaval algumas coisas que de fato envergonham aqueles que entendem quem é Jesus. Então, essas coisas só acontecem porque o próprio Jesus permite que isso aconteça. Isso faz parte daquilo que é a vontade soberana dele. Agora, vai chegar um dia em que ele não vai mais permitir essas coisas, né? Em que ele não vai mais permitir ser desafiado e todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Essa é uma passagem que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Quem quiser depois dar uma olhada lá. Então, naquele dia, todos vão ver Jesus. Agora, muitos vão ficar petrificados de terror, porque eles estarão vendo o verdadeiro Deus, que é todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso na pessoa do Deus Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre Jesus, elas são de fato impressionantes. Quando a gente pensa naquele homem crucificado, sofrendo, agonizando
e morrendo de uma forma tão humilhante. E aí você percebe o que é que a Bíblia fala sobre aquele ser, sobre aquela pessoa. É algo que de fato mexe com a nossa cabeça, evidentemente, se você parar para pensar nisso um pouquinho, né? Então, um outro ponto que eu quero que a gente pense agora é que Jesus Cristo ele tem toda a autoridade. Então, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós lemos assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus ele tem toda a autoridade. Agora, autoridade não é a mesma coisa que poder, né? Porque alguém pode obedecer a um ladrão porque esse ladrão está armado. Então, o que o ladrão tem? Ele tem, na verdade, o poder que essa arma de fogo dá para ele. Agora, a gente também, muitas vezes, a gente pode obedecer a um policial, ainda que esse policial esteja desarmado. Por quê? Porque a gente reconhece a autoridade que ele tem. Então, ter autoridade é ter o direito de mandar. E esse direito ele é legítimo por causa da própria lei, né? É a própria lei que dá essa autoridade para determinado indivíduo. Então, nós não devemos obedecer a Jesus apenas porque nós sabemos que ele tem todo o poder, como nós vimos agora há pouco. Mas nós devemos reconhecer que ele tem autoridade. E aí nós temos que nos esforçar para sermos submissos a essa autoridade que Jesus tem. Porque se nós não reconhecermos essa autoridade, hoje, no futuro, certamente nós seremos subjugados pelo poder que Jesus tem. E já vimos que ele tem todo o poder, né? Ele é todo poderoso. Então, ter toda a autoridade nos céus e na terra significa que aqui na terra, aqueles que não reconhecerem essa autoridade que Jesus tem, um dia vão ser punidos. Agora, também significa que nas regiões celestiais, todos já reconhecem essa autoridade que Jesus tem. E todos se sujeitam a essa autoridade. Não existe outro ser em lugar nenhum que esteja acima ou mesmo próximo de Jesus. E na realidade espiritual todos reconhecem isso, né? Agora por aqui, nessa nossa realidade física e material, alguns ainda hoje em dia não reconhecem, mas em breve, eu creio que em breve, todos também reconhecerão a magnitude do poder de Deus, de Cristo e também da autoridade que ele tem, né? Agora, um outro ponto para a gente pensar aqui é que Jesus Cristo ele tem todas as coisas debaixo do seu domínio. Olhem aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 21, leiam comigo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, o domínio de Cristo ele é universal e ele é absoluto. Tudo que existe nesta realidade ou em qualquer outra que a gente possa imaginar que exista, tudo está sob o domínio dele. Nada escapa ao conhecimento de Jesus e à vontade de Jesus. Será que vocês conseguem perceber que Jesus controla todas as coisas? Jesus controla tudo. Jesus controla absolutamente todos. E quando eu falo de tudo, de todos, sejam pessoas, sejam anjos, sejam demônios, todos só podem agir mediante a vontade de Jesus ou de acordo com a permissão que ele der. Então, dizer que todas as coisas estão debaixo do domínio de Jesus é dizer que tudo está debaixo do poder e da autoridade dele. Então, seu domínio ele é absoluto. Por quê? Porque nada pode escapar destas duas qualidades que ele tem, né? Dessas suas duas características. Então, ou a gente olha para Jesus, reconhece a autoridade que ele tem, e por causa dessa autoridade nós nos submetemos a ele, à sua vontade, aquilo que ele nos pede para fazer, nós nos esforçamos em viver de acordo com aquilo que ele nos orienta, ou nós seremos subjugados pelo poder dele.
E, sem dúvida nenhuma, todos irão ficar sob este poder, sob essa autoridade, né? Então, ou se é submisso a Jesus por causa da sua autoridade, ou a pessoa será feita submissa a ele no futuro por causa do poder infinito que ele tem. E mais uma característica é que Jesus Cristo ele está muito acima de tudo e de todos. Isso nós vemos aqui nessa passagem de Efésios, capítulo 1, nos versículos 20 e 21, onde a Bíblia diz assim: ó, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, Cristo ele é infinitamente superior a tudo aquilo que nós pudermos imaginar. Nunca existiu, jamais existirá um ser que possa ser sequer comparado a ele, né? Nós conhecemos governos poderosos, nós reconhecemos a autoridade muitas vezes desses governos, né? Conhecemos também pessoas poderosas, reconhecemos que essas pessoas têm certo domínio. Agora, Jesus não pode ser comparado com nenhuma dessas figuras humanas, né? Por mais poderosa, por mais rica que tenham sido, ou de repente por alguma outra pessoa que ainda venha a existir com um poder maior do que aquele que nós conhecemos hoje, depois dessas características de Jesus que nós acabamos de ver, fica até meio ridículo, né? A gente tentar comparar Jesus com qualquer outra pessoa, seja nesta era que nós vivemos, seja numa época passada ou até mesmo numa época futura. É impossível imaginar alguém com essas características que Jesus tem, né? Porque ele está acima de todo o nome que se possa mencionar. Para a próxima característica de Jesus, eu gostaria de ler com vocês esse versículo que está em Efésios também, no capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Essa é uma passagem que tem muita informação, infelizmente a gente vai tratar dela superficialmente, mas qual a conclusão lógica a que se chega ao se aceitar Cristo como Criador, como mantenedor de todas as coisas, aceitar Jesus como sendo todo-poderoso, aquele que tem toda a autoridade sobre tudo, sobre todos, porque tudo está debaixo do domínio dele? Quando nós olhamos para essas características, Cristo ele tem que ser o centro de tudo, não é? Então, Cristo é a razão para que tudo exista. É o mais importante que existe em toda a criação, pois tudo só pode existir por meio dele e só pode continuar a existir mediante a vontade dele mesmo. É sobre isso que esse versículo está falando, né? Então, se hoje em dia muitos ainda não reconhecem essa soberania total e plena de Jesus, esse versículo diz de novo que em breve isso vai se tornar claro, isso vai se tornar visível e vai ser uma coisa incontestável para todos, né? Então, tudo o que há nesta criação, neste universo, aquilo que os nossos olhos humanos pode parecer de proporções infinitas, né? Que é o que acontece quando a gente olha para o universo. Então a gente vê toda a imensidão das galáxias, estrelas, planetas, tudo aquilo que a ciência moderna descobriu até os nossos dias, né? Que muitas vezes deixa a gente impressionado. E aquilo que a gente ainda nem sonha que existe por aí, né? A gente conhece tão pouco desse universo. Agora, não apenas isso, mas tudo o que há na realidade que vai além dessa realidade que a gente consegue enxergar, que é no mundo invisível, que é no mundo dos espíritos, né? No mundo onde habitam os anjos. Tudo se concentrará em Cristo. Tudo reconhecerá como fonte única de existência.
tudo vai se curvar diante do poder e da glória de Jesus. Busquem na Bíblia passagens que mostram como vai ser o retorno de Cristo. Ele aparecendo em glória, com milhares e milhares de anjos. É uma visão impressionante. Então, tenha você a cosmovisão que você tiver. Acredite você naquilo que você quiser. Imagine qualquer coisa que você for capaz de imaginar. Nada, nenhum pensamento humano pode compreender plenamente quem é Jesus Cristo, quem é o Deus Todo-Poderoso que governa a verdadeira realidade, né? Qual que é a verdadeira realidade? É essa realidade que une o universo material, finito, que é esse em que nós vivemos, que nós reconhecemos e podemos enxergar. Então, que une este universo à realidade transcendental, que essa sim é uma realidade infinita, que é aonde Deus habita, né? Então, sua imaginação é capaz de conceber uma realidade mais complexa, mais incompreensível do que essa. O nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, a realidade em que nós vivemos, quando você tenta unir ela com a realidade espiritual, é algo que vai muito além da nossa capacidade de compreensão. A gente vê muitas vezes super-heróis, né? Fica impressionado com o poder, muitas vezes, que esses heróis têm para nós. Agora, nenhum super-herói já inventado, né, pela mente humana tem nada que se compare com isso que nós encontramos na Bíblia. Nenhum superpoder, nenhum outro Deus, nenhuma outra cosmovisão, né? Porque algumas religiões por aí têm milhares e milhares de deuses, né? Que eles chamam de deuses. Então, a ideia de uma outra cosmovisão, que eu estou falando aqui, nada mais é do que a maneira de se compreender essa realidade. O que é uma cosmovisão? É a maneira como você entende tudo o que existe. Então é a maneira de se compreender esta realidade e a realidade transcendente e como é que elas interagem, né? E nada que foi criado pelo ser humano consegue se comparar a essa cosmovisão bíblica que nós encontramos, né? E nenhum ser é tão poderoso como o Deus bíblico. E certamente nenhum ser é tão poderoso como Jesus Cristo. Nenhum sacrifício pode ser comparado ao sacrifício feito por esse ser que é tão incompreensivelmente poderoso, né? Nenhuma demonstração de amor pode ser comparada com a que este ser fez pelas próprias criaturas que ele criou. E diante de todas essas coisas, diante de todas essas informações, diante de um ser com tamanho poder, que é algo incompreensível, né? Se você parar para tentar entender o que é que representa um ser com tanto poder, abrindo mão desse poder todo para se fazer uma criatura, para se fazer um ser humano e permitir que essas criaturas fizessem o que nós fizemos com ele, não dá para entender, né? O que a gente pode fazer é nos colocarmos submissos a ele, né? Termos humildade diante dele e procurarmos fazer aquilo que ele nos pede. Eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer. Agora, pensando em todas essas características de Jesus que nós falamos aqui, qual será que é a característica de Jesus que mais nos interessa, que mais interessa para os seres humanos? Vamos ver essa passagem que fica lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, para nós darmos uma olhada na principal característica de Jesus Cristo para nós, né? Para nós seres humanos. Então diz assim essa passagem: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então nós já sabemos que Cristo, ele é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, tem toda a autoridade, tudo está debaixo do seu domínio, está muito acima de tudo que há na criação. Agora, o que é que significa ele ser o único mediador entre Deus e os homens?
Jesus, ele é o único que, sendo divino, ele pode se aproximar de Deus. A Bíblia chama Jesus de o Filho unigênito do Pai. O unigênito é aquele que é da mesma substância, né? Então Jesus é o único que é da mesma substância do Deus Pai, ou seja, ele é divino. E por ser um ser divino, ele pode se aproximar de Deus. Esse Deus que é santo, que é justo, que é puro, que é perfeito, que não pode ter contato com nenhum tipo de mal, de erro, de engano. Não pode, na verdade, Deus ele não pode nem sequer olhar para o mal. Essa passagem lá em Habacuque, capítulo 1, versículo 13, nos diz assim, ó, falando de Deus, né? Teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Então, como que nós, seres humanos, poderíamos nos aproximar de um Deus como esse? Quem de vocês pode dizer que nunca cometeu um erro para que possa entrar na presença de Deus? Então, Cristo, ele se fez homem. E se fazendo homem, ele se aproximou de nós, seres humanos. Mas mesmo tendo se aproximado de nós, ele permaneceu puro, santo, irrepreensível. Jesus não cometeu nenhum erro, nenhum engano, nenhuma maldade. Na verdade, nenhum pensamento ruim Jesus teve. Nem em pensamento Jesus Cristo pecou. Por isso, ele é o único que pode ser mediador entre o homem pecador, entre o ser humano pecador que somos nós, e esse Deus Santo. Porque ele é o único que pode se aproximar de Deus e dos homens. E assim ele rompe esse abismo intransponível que nos separa de Deus desde que Adão e Eva desobedeceram pela primeira vez e fizeram com que toda a raça humana já nascesse separada de Deus. E se não bastasse isso, né? Cada um de nós, milhares e milhares de vezes, comete erros muito piores do que os erros que Adão e Eva cometeram e só torna esse abismo cada vez mais profundo e a nossa distância de Deus cada vez maior. Então, se não fosse Jesus, para poder se aproximar de nós e ao mesmo tempo se aproximar desse Deus Santo, se não fosse Ele, nós não poderíamos nos reconciliar com esse Deus. Então, Cristo veio e ele se entregou a uma morte que foi humilhante, né? Uma morte dolorosa, agonizante, uma morte cruel. Jesus sofreu muito morrendo naquela cruz. Agora, de fato, ele se entregou, né? Como nós aprendemos, por exemplo, em João capítulo 12, versículo 27, que diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então, esse aqui, como eu disse, né, não dá tempo da gente olhar a passagem inteira, mas se vocês quiserem conferir, é um momento em que Jesus ele está mais uma vez contando para os seus discípulos e seus apóstolos que ele iria ter que enfrentar a morte, né, que ele ia ter que enfrentar o sofrimento. E aí ele aproveita e diz para eles, né, eu vou dizer, Pai, salva-me desta hora? Não, né? Ele confirma, eu vim exatamente para esta hora. Então Jesus veio para este planeta, para esta terra, sabendo exatamente o que é que ele iria ter que enfrentar. E nós acabamos de ver, né, que a vontade de Jesus ela é soberana. O poder de Jesus é total. E ele não precisa fazer nada que ele não queira fazer. Será que vocês conseguem entender que aqueles homens eles jamais poderiam ter matado Jesus se essa não fosse a própria vontade dele? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, eu acho que eu não pus aqui, não. Lá diz que se Jesus não fosse obediente até o fim, até a morte, e morte de cruz, né? Foi isso que ele suportou. Ele foi obediente. Ele veio com uma missão. E ele cumpriu essa missão. Deus, sendo infinitamente santo, ele também é infinitamente justo. E para que a justiça de Deus fosse satisfeita,
todos os nossos erros, os nossos enganos, as nossas maldades, falsidades, injúrias, egoísmo, ou seja, todo o nosso pecado, todo ele precisa ser punido. Desde o primeiro erro da humanidade, que é aquele pecado de Adão e Eva, todos os nossos pecados devem ser punidos, para que o homem se torne puro e possa entrar na presença de Deus. Agora, o homem sozinho, ele não pode deixar de errar, né? Não pode deixar de pecar. E mesmo que ele pudesse, a partir de hoje, se eu, cristiano, dissesse, daqui até o final da minha vida, eu não vou mais pecar, não vou cometer mais nenhum erro. Primeiro que isso é um absurdo, isso seria impossível. Mas ainda que fosse possível, eu não teria como apagar os erros e pecados que eu já cometi no passado. Então, eu não tenho como pagar o preço para que eu me torne puro, para poder entrar na presença de Deus. Agora, Cristo morreu para pagar o preço pelos meus pecados, para pagar o preço pelos seus pecados, para que através desse sacrifício inimaginável que um Deus com tamanho poder pudesse fazer, como é este sacrifício que Jesus fez, através desse sacrifício, a ira de Deus contra o pecado, ela é satisfeita, ela é aplacada. Então Cristo, ele se ofereceu a si mesmo como o cordeiro sacrificial, que era o que representava aqueles sacrifícios feitos no Antigo Testamento, que eram para propiciação de pecados, né? Então, olhem aqui, Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, que diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, Cristo morreu em nosso lugar. Me desculpem. Ainda que ele não tivesse tido nenhum pecado, né? Ele morreu para nos purificar dos nossos pecados. Agora, por que será que Jesus aceitou passar por tudo isso? Por que será que ele escolheu morrer no nosso lugar? Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, e de fato é uma passagem muito importante, ela representa bem todo esse plano de salvação que Deus tem para nós, é João 3,16, onde diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que motivou Jesus a suportar o insuportável, né? Uma morte tão sofrida como essa, o que motivou Jesus a suportar tudo isso foi o amor. Será que nós temos capacidade para compreender esse amor? Vocês percebem que a gente não tem capacidade para compreender muita coisa sobre Jesus? Como compreender o poder dele, como compreender a autoridade dele e principalmente como compreender esse amor. Que amor é esse que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós? Fez com que ele abrisse mão de todo o poder, de toda a glória que ele tem, para vir aqui ser obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, ele foi torturado diversas vezes antes da crucificação. Ele foi humilhado tanto física quanto psicologicamente. Ele foi esmurrado, foi espancado, cuspiram nele, chicotearam ele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Deixa eu ver qual que é a próxima imagem que a gente tem aqui. Está aqui, ó, exatamente. Então eles colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e isso certamente foi muito doloroso. Além disso, eles cobriram a cabeça de Jesus com um saco e eles davam murros
na cabeça dele, enquanto pediam que ele adivinhasse quem é que estava batendo nele. Eles zombaram de Jesus. Eles humilharam Jesus. Jesus, esse ser com um poder infinito. As criaturas estavam batendo naquele que mantém tudo existindo. Imaginem as costas de Jesus ensanguentadas e dilaceradas por causa dos açoites, né, das chicotadas que ele recebia, quando colocaram uma capa sobre ele. Essa capa devia ficar roçando, né, nas feridas dele, colando no sangue, e depois eles arrancavam aquilo de forma violenta. Vocês conseguem imaginar a dor de pregos transpassando os punhos, os pés de Jesus, o sangue jorrando? Uma dor lancinante que ele deve ter sentido, provavelmente quase fazendo com que ele desmaiasse. Vocês conseguem pensar no corpo de Jesus desidratado, sangrando, toda a agonia que ele sentiu, que ele suportou naquela morte, pendurado em uma cruz? E ele nem sequer abriu a boca para reclamar. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Isso está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Então, um ser todo-poderoso, que a gente nem consegue entender o que isso representa de fato. Um ser que jamais precisaria ter enfrentado tamanho sacrifício. Um ser que, na verdade, não precisaria suportar nenhuma ofensa. O que um ser humano qualquer, ou o que qualquer outro ser que existisse, o que poderia fazer contra um ser que é todo-poderoso? Jesus não precisaria suportar uma ofensa, um olhar de desdém. Ele não precisaria suportar nada disso. Agora, ele enfrentou tamanho sacrifício, ele escolheu morrer por essa criatura mesquinha, pecadora, incapaz de obedecer, que somos nós, seres humanos. Nós não temos capacidade para compreender isso perfeitamente. E as pessoas leem a Bíblia de uma forma tão superficial e acham que é um livro bobo e que um livro antiquado, né? Tem gente que diz, como é que você perde tempo lendo um livro como esse? As pessoas não têm noção da profundidade daquilo que a Bíblia nos ensina. As pessoas não têm noção do que é que a Bíblia diz sobre Jesus, não têm noção sobre quem é Jesus e o que representa Jesus para os seres humanos, né? Agora, se você pensa que é apenas isso, se você pensa que eu já cheguei no fim, que eu já mergulhei demais naquilo que a Bíblia nos ensina, eu quero que você pense comigo na possibilidade estarrecedora que esse versículo que nós vamos ver agora nos oferece. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Eu falei aqui que Jesus sabia que iria ter que morrer, né? Enquanto ele estava andando lá com os discípulos, ensinando a eles e falando para eles que ele iria ter que sofrer. Mas eu não disse desde quando Jesus sabia que ia ter que passar por aquilo. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele diz que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Você consegue parar um pouquinho e tentar pensar no que é o momento da criação do mundo? No momento da criação do mundo, o primeiro homem ainda não havia sido criado, não existia. Então, antes mesmo de Deus ter criado o homem, ele já sabia que Adão iria pecar. Ele já sabia que a humanidade seria afastada da presença dele e que ele teria que enviar o seu único filho para morrer e para resgatar os seres humanos caídos, né, de volta para a presença dele.
Então, o próprio Jesus, ele sabia que ele teria que enfrentar uma morte horrível antes mesmo do ser humano ser criado, para pagar o preço pelos pecados que eles viriam a cometer. Será, gente, que nós realmente temos capacidade para compreender isso? O que é que pode ter motivado Deus a manter esse plano, se ele já sabia que a humanidade toda se tornaria má e perversa? Deus já sabia que a humanidade seria capaz dos piores crimes, de assassinatos, guerras, genocídio, estupros, violência, pais matando filhos, filhos matando pais, tanta fome, miséria, preconceito, discriminação, injustiça, torturas, tantas coisas ainda muito mais piores do que essas. Ele já sabia de tudo isso antes de criar o próprio planeta. Por que será que Deus simplesmente não desistiu deste plano quando ele viu que as coisas aconteceriam dessa forma? Ou, sei lá, por que ele não criou o homem de uma maneira que ele não cometesse tantos erros, né? Deus poderia ter criado um ser que não pudesse desobedecê-lo, vamos dizer assim. Muitos nem sequer reconhecem esse ser como Deus, não percebem a sua soberania, o rejeitam. Não apenas rejeitam, né? Tem pessoas que afrontam Deus. Por que será que Deus manteve esse propósito e não desistiu da humanidade como um projeto falido, né? Ou pelo menos por que ele não alterou o projeto quando ele viu que as coisas sairiam dessa forma? Ele poderia ter feito algumas modificações para que não houvesse tanta maldade no mundo. Não parece uma coisa lógica para nós? Agora, acontece que se Deus tivesse feito o ser humano de uma forma diferente, ele não seria o ser humano. A raça humana jamais teria existido. Se Deus interferisse no direito da humanidade de ter seu livre-arbítrio, né, o ser humano também não seria o ser humano. Então, por que Deus manteve o projeto original? Por causa do amor. Deus amou aquela criação que ele imaginou. E ele jamais abriria a mão dela por causa desse amor. Jesus aceitou passar por tudo isso por causa do amor. Porque ele nos ama. Porque Jesus te ama. Hoje em dia ficou meio que banalizado, né, as pessoas dizerem na rua, distribuindo um papelzinho, Jesus te ama, Jesus te ama. As pessoas não têm a menor ideia do que é que isso representa. E o que me deixa mais triste é que talvez algumas pessoas que estejam entregando esses papeizinhos também não tenham a menor ideia do que elas estão dizendo, do que de fato representa esse amor de Jesus. E foi por causa desse amor que ele achou que valia a pena sofrer e suportar todo esse sofrimento, toda essa agonia que ele enfrentou ali na cruz. Jesus ele teve que escolher morrer para não desistir de criar o ser humano. E Jesus escolheu morrer para que você pudesse ter a oportunidade de passar a eternidade com Deus. O plano sempre foi esse. Deus criou o homem para que o homem existisse ao lado de Deus, sem sofrimento, sem tristeza, sem a presença do mal. Agora vocês entendem que como Deus sabia que nós escolheríamos o caminho errado, o caminho da maldade, para que ele pudesse criar o ser humano que vai ficar ao lado dele por toda a eternidade, a única forma era criando esse universo. A única forma era fazer com que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, sofresse e pagasse um preço inimaginável para que aqueles seres humanos que vão ser salvos,
que vão ser transformados, que vão entrar na eternidade, na gloriosa presença de Deus, para que aqueles seres humanos pudessem existir, Jesus teve que enfrentar tudo isso. É por isso que Deus acha que vale a pena nós vivermos em um mundo onde tanta maldade ainda é possível existir. Porque aqueles que olham para esse mundo e acham ele absurdo, e olham para Jesus e olham para Deus e reconhecem tanto amor, tanto cuidado e um plano de salvação que supera qualquer sofrimento que o ser humano possa passar, são esses que entregam sua vida para Jesus e são esses que Jesus paga o preço pelos pecados deles e os levará, na verdade, né, até a presença do Deus Pai, e ali será uma eternidade gloriosa, muito além do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Então, o amor de Deus foi principalmente por essas criaturas que no futuro entrarão na presença dele. E por aquelas criaturas, ele achou que valia a pena passar por tudo isso e criar um mundo onde nós pudéssemos passar por tudo isso. Agora depende de você. Se você vai pensar sobre essas coisas e aceitar tamanho sacrifício e tamanho plano de salvação que Deus tem para nós. Então, Deus, na verdade, ele não se importou, né, com essa lacuna, com esse espaço de tempo que se fez desde o pecado de Adão até o sacrifício de Jesus e o resgate que ele falar dessas criaturas, né, no dia do juízo final. Deus não se importou com esse intervalo de tempo entre a criação e a redenção. Quando todos aqueles que entrarão na presença de Deus vão escapar definitivamente do domínio do mal, ou seja, vão escapar do pecado. A Bíblia diz, eu preciso ver as horas aqui, a Bíblia diz que lá na eternidade com Deus não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá fome. Agora, será que você tem capacidade de compreender tudo isso? Todo esse maravilhoso plano? Será que você já tinha ouvido falar de Jesus dessa maneira? Eu sei que alguns que estão participando desse estudo, ou que vão assistir esse estudo, eu sei que sabem dessas coisas. Mas eu imagino que outros jamais tenham ouvido falar coisas assim. O amor de Deus por você, ele é infinito. O amor de Jesus por você é igualmente infinito e incompreensível. Jesus, ele se entregou a esta morte tão horrível por amor a você, para que você tenha a oportunidade de reconhecer este amor, de reconhecer esse sacrifício que Deus fez por você. Então Jesus fez muito por você. Agora, e você? O que é que você está disposto a fazer por Jesus? Por causa de tanto amor que ele tem por você. Eu vou orar por vocês que porventura tenham assistido até aqui e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a todos, que a gente se empenhe em, se não a compreender plenamente todo este plano de salvação, que a gente se esforce pelo menos em sermos submissos à vontade de Deus, a reconhecermos esse amor e a nos esforçarmos em sermos fiéis até a morte, e aí nós herdaremos a coroa da vida. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos.